essa presença. Tua presença é tudo, Senhor. Tua presença é tudo. Tua presença é o que temos mais precioso. Pai, carro é muito bom, uma casa boa, viajar, mas a tua presença nos completa. A tua presença nos completa. Ei, ei, peça mais, peça mais, peça mais. Nós não temos outro bem, Senhor. Nós não temos outro bem. Tu és o nosso bem maior.
Espírito de vida sopra neste lugar. Vento do Espírito sopra neste lugar. Sopra em todos os vales secos aqui nessa manhã, trazendo vida, trazendo vida, trazendo vida. Receba vida essa manhã. Receba vida essa manhã. Receba vida essa manhã. Vida de Deus. Vida de Deus. Receba vida, receba vida. Receba vida. Xeremanaranda labaixou, cochoremanaranda lamanaranda labaixou. E Ele move sobre as Vida, Espírito Santo. e Ele move, Todas as áreas secas sejam tocadas agora. trazendo vida, Ele move, Se conecte com o ambiente do céu essa manhã. Ele move. Santo, Santo. Essa igreja é sua, Senhor. Esse povo é seu. Xeremanaranda labaixou, cochoremanaranda lamana. Tudo que precisamos é da presença, ela está neste lugar. Tudo que a igreja precisa é da presença manifesta, e ela está neste lugar. O que vai nos fazer sobreviver aos dias difíceis que já estão aí é a presença de Deus. E não é o quanto temos, quem somos ou o que possuímos, é a presença de Deus. Xeremanaranda labaixou, cochoremanaranda lamanaie. Tu tem liberdade para agir nessa igreja, Espírito Santo. Tu tem liberdade para agir neste lugar, Espírito Santo. Essas vidas são suas. Isso, deixa Ele te tocar, não tenha medo. Há quanto tempo você não sentia a presença? Não tenha medo, não tenha medo. Mas Espírito Santo. Você não precisa se preocupar com mais nada, só se preocupe com a presença. Não deixe a tua mente tentar te sabotar agora, dizendo que você não é digno, que você não merece. Não, esquece isso. Só desfrute da presença aí, você em casa. Torne-se lá agora um ambiente profético. Atrai a presença, manifesta para esse lugar agora, para a sua casa. E receba vida aí na sua casa agora, em nome de Jesus. Receba vida no seu trabalho, receba vida. E não há nome mais lindo, não há nome mais precioso. Todo joelho se dobra diante dele, Jesus.
Continue adorando. Não há nada mais doce, não há nada mais belo, não há nada mais lindo. Não há nada mais doce, não há nada mais belo, não há nada mais lindo.
fim. Os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus. Ah, Jesus, Jesus. como te amamos, Senhor. Jesus. Não sabemos viver sem ti, Jesus. Não sabemos viver sem a sua presença, Jesus. Somos gratos a ti por tudo. Que possamos entender isso essa manhã. A presença de Jesus é o que temos de mais precioso. O que temos de mais importante é a presença de Jesus. Você e eu não somos nada sem a presença. Se amanhã Deus achar que você e eu não vamos mais estar nessa terra, Ele simplesmente tira o fôlego de vida que Ele mesmo soprou em nós. Somos meros mortais, Júlio, totalmente dependentes da presença. Ah, se a humanidade entendesse isso. Ah, se aqueles que se acham poderosos entendessem isso. Se Deus quiser, Deus arranca o fôlego de vida deles de um dia para o outro. E tudo aquilo que eles acham que é poder vira apenas história. Mas nós possamos entender isso. Hoje estamos aqui, mas ninguém tem a certeza que amanhã estaremos, porque a vida pertence a Ele. Você não precisa estar doente, você não precisa estar internado. Só basta Deus falar: eu não quero mais que você viva. É simples assim. Fica tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Fica tudo aqui. Que possamos valorizar a presença. Possamos valorizar aquilo que nós temos. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Você pode dar um glória a Deus. Você pode dar um aleluia. Bom dia, igreja linda, graça e paz, amém. Bom dia a vocês de casa, graça e paz. Por favor, pode se assentar. Obrigado, Michel de louvor. Estava pensando em colocar um ar-condicionado aqui, só que eu não vou fazer isso, porque eu estou ajudando vocês e a mim a perdermos peso, e aqui a gente queima caloria, então melhor deixar assim. E no almoço você vai pegar elas de volta, então pelo menos aqui a gente perde. Como é que o William está? Olha o João. Ele é igual o pastor. O pastor também usa uma camisa por baixo para segurar um pouco a transpiração, mas mesmo assim não, aqui em cima é forte, meu filho. Mas se gaste para Jesus, porque esse mundo aí não tem nada não. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 2. Nós vamos falar um pouco a respeito de comunhão, e eu vou me esforçar, já vou começar a me doutrinar, porque a partir de fevereiro a gente começa com todas as escolas, escola de servo, FIPA, firmando espaço, aula de batismo. Depois, quando terminar o culto, você dá uma olhadinha aí na nossa obra aí. Estamos avançando, o desafio não é pequeno, mas a gente vai chegar lá, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Vai ficar. Se a gente não conseguir comprar a piscina, o buraco já está pronto, é só encher d'água. Pastor, mas meu filho, o povo, Jesus foi batizado no Jordão, você e eu somos maior do que Jesus, e as águas do Jordão não era melhor. Então, mas a gente vai conseguir isso em nome de Jesus. Já deu tudo certo. Quem achou Atos capítulo 2, diga assim: eu achei. Nós vamos falar um pouco a respeito de comunhão. Eu acredito que hoje tem faltado muito no nosso meio.
talvez não seja nem a comunhão em si, mas a forma correta de ter comunhão. Porque não é apenas ter comunhão, é saber como nós estamos tendo essa comunhão. E a gente vai aprender hoje com a palavra de Deus que existe 2 tipos de comunhão: uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. A vertical é do homem com Deus, a horizontal é do homem para com o homem. Então a gente precisa, nessa manhã, rever ou até mesmo refazer a nossa comunhão, porque talvez a forma que nós temos tido comunhão não é a forma que a Bíblia nos orienta. O que é comunhão? É uma palavra grega, koinonia, que traduzida para nós é a nova e tão bela comunhão. Isto é o ato de usar coisa em comum, companheirismo, compartilhamento, congregação de pessoas de comum interesse. É o que nós fazemos aqui, de comum interesse. Qual é o interesse? Adorar a Deus, ter em comum, usar juntos, participação, parcerismo. Eu queria ter pelo menos 3 horas para pregar essa mensagem. Tenho apenas 50 minutos, que eu vou terminar 11 horas. E eu vou conseguir. Esse negócio de participar, de estar junto, de usar juntos, isso é uma guerra para quem tem uma família muito grande. Mas nessa manhã Deus vai nos pegar aqui, meu irmão. Porque tem família, meu irmão, se usar a toalha, é a 3ª guerra mundial instaurada. Se usar a caneca, aquela caneca já está até manchada, já está na hora de trocar, está até trincada, mas é a caneca, é a xícara de estimação. E se alguém tomar o café pela manhã naquela xícara, acabou com o meu dia. Sabe que eu só tomo suco ou refrigerante nesse copo. Por que você pegou? Você quer uma guerra comigo? Precisamos aprender a ter comunhão. Porque de verdade a comunhão vai nos ensinar a participar, a usar junto, a ter prazer em servir as pessoas. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo que a gente precisa aprender a comunhão correta. Porque a Bíblia diz que luz e trevas não têm comunhão. Eu fico vendo um monte de crentes se associando com as trevas. Vai dar conta a Deus. Porque a Bíblia diz: que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há entre a luz e as trevas? Então, não tem esse negócio, meu filho. Não tem esse... Não, pastor, porque eu estou vendo ver se eu ganho para Jesus. Cuidado, que talvez ele vai te ganhar para o mundo. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque não existe essa comunhão. Essa comunhão não existe. Eu pedi para abrir em Atos 2, né? O verso é de número 42, para a gente avançar, porque tem muita coisa para a gente ler hoje aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Posso confessar um pecado? Posso, amém ou não? Amém, vocês gostam, né? Então, como eu não estou diante de acusadores, estou diante dos irmãos, eu tenho muita dificuldade, minha filha Natália, de quando eu vou comer e coloco as minhas coisas no meu prato, a princesa está lá atrás me olhando, ainda bem que hoje ela está longe, quando a irmã senta aqui eu fico com uma pressão violenta, e a princesa vai no meu prato e pega alguma coisa. Gente, eu preciso me curar a respeito disso, mas hoje Deus me trouxe essa mensagem para me curar. Só que você vai amadurecendo. O que eu já faço? Quando eu sei que é algo que eu sei que ela gosta, irmã Penha, eu já pego um pouco mais, porque eu sei que a irmã não vai querer se levantar e ir lá, ela vai pegar no meu prato. Então, William, o que o pastor já aprendeu? A gente amadurece. Tu sofre 20 anos de casado, tu tem que aprender alguma coisa.
Você sofre no primeiro, no segundo, no terceiro. Mas depois de 20, meu filho, você tem que aprender alguma coisa. Então eu já aprendi. E às vezes ela... Mas eu falei, não, eu peguei porque sei que você vai querer. E pior quando você pega, a irmã não quer naquele dia. Vai entender, né? Ainda tem esse detalhe. Eu peguei... Ela gosta muito daquelas bananas caramelada, ou daquele outro tipo que tem lá, não sei se fala empanada, sei lá. Tem dois tipos, tem aquela caramelada e aquela que vem com a casquinha. E se ela não pegar, ou pegar, pode ter certeza que ela vai. E a Bíblia está dizendo, David, que a gente tem que usar junto, participar. Só para quem é casado, vai aprendendo aí, meu filho. Não sei quantos anos você tem de casado, mas vá aprendendo, porque alguém nessa relação vai ter que ceder, porque não adianta, tem coisas no casamento que pode passar 30 anos, 20 anos, 50 anos, que Deus não vai deixar, não estou falando de pecado, estou falando de coisas, Deus não vai deixar mudar, porque isso nos amadurece. Imagina dentro de um lado, Wellington, todo mundo perfeitinho, todo mundo, meu irmão, que coisa chata. Não, dentro da casa vai ter alguém que vai deixar as coisas fora do lugar. Dentro da casa, pastor, mas eu falo há 20 anos, não mudou. Eu não queria te dar essa péssima notícia. Tem algumas coisas que, se Deus mudar, você vai arrumar guerra com outra. Então arruma guerra com essa mesmo que você já acostumou, pelo menos já está batizada. A gente precisa saber que o ser humano, nós, você e eu, nós somos um ser muito difícil de agradar. Sim ou não? Ou você é fácil de ser agradado? A gente é difícil de ser agradado. Para nos agradar, Eduardo, meu pai do céu, o ser humano ele é tão estranho, Diácono Ronaldo. O camarada ama peixe. Aí a esposa fala assim, vou fazer peixe para ele hoje. No dia que ela faz o peixe, Diácono Isalina, o camarada queria comer frango. Estou falando nesse nível de estranho que você e eu somos. A pessoa gosta de sorvete. Foi na rua, lembrou, gosta de sorvete, a família gosta de sorvete. Comprou pote de sorvete. Queria sair. A irmã agora foi revelada. Queria sair. Você e eu, nós somos difíceis de ser agradados. E algumas coisas Deus não vai mudar, porque isso nos torna humano. Porque se a gente consegue resolver tudo, a gente daqui a pouco vai achar que é maior do que Deus. Então Deus vai sempre deixar uma pedra no nosso calcanhar, para mostrar que nós somos dependentes dEle. Aqui ninguém nunca teve uma reação que disse assim, meu Deus, sou eu mesmo? Ninguém nunca, só o pastor Roberto tem esse tipo de reação. Fala assim, sou eu mesmo? Será que sou eu mesmo? Ninguém age assim. Glória a Deus pela vida de vocês, mas às vezes eu me assusto comigo. Eu me assusto. Falo, meu Deus, será que esse é o Roberto mesmo, cheio do Espírito Santo? Querendo brigar no trânsito? Querendo fechar os outros? Chateado porque alguém tomou a vaga? Será que esse é nós mesmos? Somos nós? Então, você e eu somos pessoas difíceis de agradar. Então, fala assim, então, eu preciso urgentemente aprender com o Espírito Santo. A comunhão, para ser efetiva, tem que ter duas partes. Porque tem muita gente que diz assim, não, a minha vida com Deus, minha comunhão com Deus é top, eu oro 3 vezes ao dia, está igual Daniel. Jejuo pelo menos 3 vezes por semana. Dou o dízimo, sou generoso nas ofertas. Observo tudo, pastor. Cumpro, obedeço, estou nos cultos. Aí eu posso ouvir Jesus dizendo, para mim e para você nessa manhã, ainda te falta alguma coisa. Aquele jovem rico, e de verdade, se você for prestar atenção no texto, não sei se você consegue ter discernimento, ele falava com prazer. Isso eu observo desde a minha mocidade. Ele fala com prazer, porque ele era alguém que era fiel à lei, aos mandamentos. A Jesus, conhecendo o coração dele, sabendo que ele estava preso à riqueza, Jesus fala, mas te falta alguma coisa.
vende tudo o que tu tem, dá aos pobres e me segue. Aí acabou com ele. E a Bíblia vai dizer, ele se entristeceu porque ele possuía muitos bens. Ele começou a ver que a riqueza era mais importante do que Jesus. E esse é o nosso problema. Quando a gente não quer mudar a nossa vida, porque achamos que somos a si mesmo, por causa do pecado, você e eu nos tornamos pessoas um pouco complicadas. Só que por causa do sangue de Jesus e do seu Espírito, a gente precisa descomplicar essas coisas. Precisa descomplicar essas coisas. A gente não pode viver a vida toda apenas sendo um causador de problema. Tem pessoas que elas chegam no ambiente familiar, as pessoas já sabem, chegou. Eu vou usar o termo a barraqueira, mas também existe o barraqueiro. Chegou o barraqueiro, chegou a barraqueira. Porque pode estar tudo tranquilo. A pessoa chega, quem não estava falando alto começa a falar também. Porque, aprenda uma coisa, o falar alto é mais ou menos assim. Eu estou conversando num tom com o Júnior está conversando no mesmo tom. Se eu começo a aumentar o meu tom, o Júnior também começa a aumentar o dele. E é assim mesmo no ambiente. Está todo mundo falando educadamente, mas chega alguém, Cristiane, já alterado, daqui a pouco você não entende nada, meu irmão. Está todo mundo, parece que a família parece estar brigando, está todo mundo gritando dentro daquela casa, mas estava um silêncio, estava uma paz. Mas daqui a pouco até o cachorro começa a latir. O cachorro estava tranquilo, mas até o cachorro ficou perturbado. Já quer morder os outros, já quer arrumar guerra. Porque o ambiente era um ambiente de paz, mas alguém já chegou com gritaria, com confusão, e aquele ambiente que era de paz, que era de comunhão, se tornou um ambiente hostil. Você e eu não podemos ser pessoas que tornam ambientes hostis. Temos que ser pessoas que tornam o ambiente agradável. Pode até ter uma confusão lá, mas quando você e eu chegamos naquele lugar, a paz começa a reinar. A gente precisa entender sobre nós temos que ser pacificadores, não aqueles que ainda causam ainda mais turbulência. Quando estão entendendo, diga eu estou. Então a primeira comunhão é a vertical, a comunhão com Deus. 1 João, gente, não é Evangelho de João, é 1 João, lá no finalzinho lá, 1:3. Primeira epístola de João. Isso. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o seu Filho quem? Então a primeira comunhão é com Deus, com Jesus, com a Trindade, com o Espírito Santo. Eu estava dizendo que as pessoas elas dizem, pastor, minha comunhão com Deus está bem, mas se a nossa comunhão com o nosso irmão não estiver bem, eu não estou falando de você ficar andando atrás das pessoas, ficar na casa das pessoas. E essa semana eu falava com um amigo, eu falei assim, meu Deus, eu queria, sério, eu não consigo ser assim. Deus me deu uma esposa que também não é assim. Tirando a Débora, que tem só 6 anos, e a Ruth também está indo para o mesmo caminho, a Ruth também, a gente não consegue ficar muito tempo, no mesmo lugar. A gente vai para um lugar, se a gente ficar 3 dias, está todo mundo desesperado para sumir, para voltar para casa. A gente não consegue, eu fico vendo, as pessoas elas vão para a casa dos outros, fica 1, 2 semanas, parece que está na casa dela, gente, glória a Deus pela vida de vocês. Sério, eu 3 dias, eu já estou fadigado, eu quero minha casa, eu quero o cheiro das minhas coisas. Mas tem gente que consegue, dorme no meio de pessoa que nem conhece direito. Um amigo nos chamou para passar 2 dias, foi 2 ou 3, ficamos 3 dias, não foi isso? A Débora era bebezinha, na casa de um parente dele, e eu falei assim, mas como é que é lá? Não, lá vai ter um lugar lá para vocês separados, vocês não vão ficar no meio não. Aí eu falei, nessas condições eu vou. Débora bebê, falei, vamos. Eu falei assim, isso não vai prestar. Aí chegamos no primeiro dia, eu não vi, falei, mas cadê o lugar lá que... Não, hoje não dá lá não, resumindo mesmo.
A Ruth dormiu no meio de todo mundo lá. A gente dormiu no quarto que não tinha porta. E as pessoas entravam no quarto, o Elton, qualquer hora. E aí, para conversar, sentava na cama e falei, Jesus, me socorre desse ambiente. Eu gosto tanto da minha privacidade. E eu falei para meu amigo, falei assim, se você não providenciar lá o quartinho que você falou que é separado, eu vou embora. Rapidinho. No outro dia a gente pulamos pro quarto. Aí sim, aí nós ficamos no meio da nossa bagunça lá. Eu e minha esposa e minhas filhas. Pastor, mas se eu tenho dificuldade com comunhão, não é dificuldade com comunhão. E a gente vai aprender um pouco a respeito disso. A comunhão não é você ficar andando atrás das pessoas. É você chegar num ambiente e fazer aquele ambiente se tornar um lugar onde Deus opera. Isso é comunhão. Porque não adianta você estar no meio, é que vai pegar. Dizer que você está em comunhão, mas é bagunça. É briga. E a gente vai ver que a comunhão com os homens, ela tem um pré-requisito. Comunhão com o Espírito. Vamos lá, 1 Coríntios 1,9 também. Comunhão com o Filho, 1 Coríntios 1,9. Vamos ler a Bíblia. É culto de ensino. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão com o seu Filho Jesus, Cristo nosso Senhor. Fala assim, eu preciso ter comunhão com Jesus. Não estou falando da comunhão vertical, que essa parece ser a mais fácil. Parece não, é a mais fácil. Mas eu vou falar da comunhão horizontal, que é a comunhão com o nosso irmão. E essa a gente vai precisar de um pouco mais de tempo. E tem a comunhão com o Espírito, Filipenses 2:1. Filipenses 2:1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão. Fala assim, se alguma comunhão no Espírito. Fala assim, comunhão no Espírito. Essa comunhão é fácil, porque ela é dada, está aqui, ó, através da oração, do louvor, da adoração, em espírito e em verdade. Gente, um momento desse da adoração aqui, só não se conecta com Deus, tem que estar muito distante, tem que estar muito ruim. Não tem como você não... E, sério, assim que eu cheguei, a Lina estava cantando, essa parte da canção me enxergou na minha tormenta. Gente, eu consegui ver de onde Deus me tirou. E eu cheguei na igreja e uma irmã falou assim, pastor, eu coloquei o vídeo do senhor lá no monte pregando no meu status. Uma cliente minha viu, falou assim, conhece o pastor. Se tomava muito banho lá em Pedra Lisa, na beira do rio. Eu falei, se conhece mesmo, porque essa informação poucos têm. Eu falei, essa me conhece mesmo. Eu não sei quem é a pessoa. E ela falou assim, ele era arteiro, era levado. Para de colocar meus vídeos no status, gente. Já falei, eu sou dessa cidade. Ainda bem que hoje, seu Ricardo, sou uma nova criatura. Graças a Deus por isso. Mas a gente precisa entender que, e literalmente, quando eu cheguei ali, isso veio muito forte no meu espírito, porque eu sei de onde Deus me arrancou. Eu sei como eu estava morto, nos meus delitos e pecados. Ele foi lá e me falou assim, não, ninguém te quer, eu te quero. Mas eu tive que abrir mão, eu tive que falar sim. E ontem, conversando com a minha família, pastor, você conversa? Você não conversa com a sua família, não? Você precisa rever isso aí, meu irmão. Porque família que não conversa, que não brinca, que não senta à mesa, que não tem diálogo, é a família que está prestes a morrer. E a gente conversa, e conversando entre família, e a princesa falava assim, se teu pai não tivesse dito o simples chamado, estava começando uma determinada situação, talvez a gente estava muito mal, vivendo por conta da vontade dele, mas ele teve que falar sim, abrir mão. E isso, pastor, a gente conversa, meu filho. A gente pergunta, a gente às vezes se confronta em amor, mas a gente é uma família. Existem famílias hoje
que elas perderam o diálogo dentro de casa. Cada um vive por si, cada um com o seu iPhone, com o seu Samsung, com o seu Xiaomi, Xiaomaná, o seu Redmi, o seu telefone, melhor assim, fica mais universal. E cada um por si não tem mais prazer de conversar assuntos que vai trazer crescimento para a família. Ontem a gente estava comendo jaca à noite. E eu não sei se você é igual o pastor. Aí, princesa. E jaca, jaca é algo estranho. Você come um favo, meu irmão, bate uma vontade desesperadora que você não consegue mais parar. E eu falei, vou comer apenas um, porque já está à noite e a digestão eu sei que é mais lenta. Eu não consegui comer sozinho. Eu falei, quer princesa? E a princesa também, quando comeu primeiro, pega mais. Daqui a pouco o cachorro estava puxando a minha perna, o cachorro, Rafa. Até o Lu começou a comer jaca também. Eu tive que parar. E eu tive que dar uma ordem. Falei, chega. Daqui a pouco a irmã está lá comendo jaca. Só mais um gominho, só mais um favozinho. E a gente estava conversando, brincando, falando. E a Débora é a única que não entende que existe um tempo de descanso naquela casa. E ela quer a gente para ela o tempo todo. Entendeu? A Ruth, que às vezes quer estudar, a princesa quer fazer alguma coisa, eu quero descansar. A Débora não, não, pai, o senhor já descansou. Eu falei, meu filho, quando? Você não deixou até agora? Me olha na piscina, me olha na rua. Aí eu falei, então vamos para a rua com o papai. Eu fui na rua ontem à noite com ela. Só que andar na rua em Gelo Pedreiro é complicado, uns cachorros, meu irmão. Sem vacinar, meu irmão, fica andando por aí solto. Você tem cachorro, dá vacina no teu cachorro, em nome de Jesus. Ainda mais se ele ficar solto. Veio 2 cachorros em nossa direção. Depois a Débora ficou imitando como é que o cachorro andava na rua. Eu falei, meu Deus, Senhor, me livra desse cachorro em nome de Jesus. Saio para passear com a minha filha a pé. Esses cachorros vêm em nossa direção. Os cachorros não estavam, estava mandado mesmo. Eles olhou assim na nossa direção e veio. Eu falei, sai cão, em nome de Jesus. E foi embora. E passei um pouco com ela. Fomos na farmácia. Chegou na farmácia aquela luta de criança. E o farmacêutico lá, sei lá, o vendedor. Agora você veio bem acompanhado. Já é um lugar que as pessoas me conhecem. Eu falei, agora eu vim com quem manda. E ela, pai, um Carmédiozinho. Falei, irmã, acabou de comprar há poucas horas atrás. Pai, mas aqui é mais barato. Falei, então, mas prejudicou o papai comprou mais caro. Daqui a pouco ela falou assim, eu estou usando o creme da minha irmã. Olha só, expondo o pai na frente de todo mundo, isso na farmácia, gente. E a Ruth já não quer mais que eu use o creme dela. Falei, Débora, tu não está precisando de nada não. Estou sim, pai. Aí vai eu comprar creme, né? Creme mesmo, é creme? É L ou é R? É creme mesmo, é R, é creme. Para a criança, falei, meu Deus, aquele monte de imagem lá, para tudo quanto tipo de cabelo. Gente, aí como é que Deus é na minha vida? Cheguei em casa, comprei o certinho, comprei vegano, kids. Eu não vi nada disso. Eu falei assim, eu vi uma foto de uma criança, falei, isso deve ser para criança, né? Entendeu? Trouxe para casa e a princesa falou assim, era esse que sua tia estava falando, que minha irmã já tinha dado uma indicação. Eu comprei da Scala, estou fazendo propaganda sem ganhar um centavo da Scala. Você conhece o dono da Scala? Fala que o pastor fez propaganda aí. Da Scala. A Débora está lá com um potão de creme que vai durar até ano que vem. Eu acredito que lá é um negócio grandão, pesado, coisa boa, de amido de milho. Tem que ter esse. Fala assim, eu preciso ter tempo de qualidade com a minha família. Porque a gente diz que tem muita comunhão com Deus, mas servir a nossa família, a comunhão com a nossa família, a gente não tem nenhuma. A gente passa às vezes 8 horas, até 12 horas fora de casa. Deus está falando conosco essa manhã. E às vezes eu ouvi da minha esposa, vou expô-la agora, porque a gente está no culto de ensino. E às vezes eu chegava extremamente, eu tinha atendido todo mundo. Feito o gabinete, visitando, comprando as coisas, chegava em casa realmente, e ela falava assim, sobrou para nós o bagaço, né?
Você deu o melhor lá. E para dentro sobra o bagaço. Isso. Eu não sou sentimental a esse ponto. Com a presença eu me derreto rápido, mas isso aí não. Mas aí eu ouvi num debate. O debate veio, Flavinho. Debate, eu falei assim, minha esposa falando, é minha esposa. Aí eu ligo a rádio. Eu não gosto de ouvir debate, mas nesse dia eu liguei a rádio, estava falando sobre isso, gente. Eu falei assim, eu vou mudar. O Espírito Santo não muda não, que eu quero falar contigo. Eu falei, se a rádio queimasse agora. E os debatedores, os pastores ali experientes falando, você está muito ruim quando você não dá atenção à sua casa. Eles foram um pouco radical, porque ele falou que teve, tipo assim, foi um pouco dura a fala do pastor, quase que eu falo o nome do pastor. Mas ele teve que se explicar, porque lá os ouvintes lá, manda lá, entendeu? De volta lá. Porque ele falou, explicou pessoas que se anulam por cuidar de alguém que, tipo assim, está vegetando. E a forma que ele falou, parecia que a pessoa, ele estava mandando abandonar. Ele não estava mandando abandonar a pessoa. Ele está dizendo que aquela pessoa que está viva, com plena saúde, também tem que viver. Ela não tem que se anular. Ela tem que saber gerir as coisas. Aí veio com força, porque muitos veem dizendo assim, pastor, isso é verdade, porque eu vivi isso, eu quase morri, entrei em depressão. Às vezes a gente faz coisa que Deus nunca pediu a gente. Precisa ter equilíbrio, porque tem coisas que parece que a gente é maior do que Deus. Saber gerenciar os conflitos é fundamental para uma vida bem-sucedida. Porque quando a gente não sabe, Natália, a gente começa a se acusar. É mais ou menos assim, se Deus te abençoa, mas a tua família não está sendo abençoada, você tem dificuldade de receber a bênção, porque acha que vai ofender eles. Isso é muito complicado, porque se a gente rejeita a bênção de Deus, Ele transfere para outra pessoa. Me perdoe se eu posso usar Kenner hoje. O meu irmão só pode. Esses dias ontem estava no carro. Olha só como é. Ontem Deus está falando muito comigo. Eu nunca tinha ouvido esse louvor. O louvor falava assim: você que usava a havaiana com prego cruzado. Pastor, tem esse tipo de louvor? Tem, gente. Eu usei a havaiana com prego, com grampo no fundo. Só que Jesus foi mudando a sorte. Então, se o irmão está usando a havaiana com prego cruzado, daqui a pouco ele vai ser abençoado. É só ser fiel a Deus. Mas eu não posso deixar de botar a havaiana também para ficar igual ele, para ele não se ofender. Não, meu filho, eu vou botar meu Kenner. Deus me abençoou. Mas a gente se anula e rejeita a bênção de Deus por causa da outra pessoa. Tem pessoas que não querem arrumar a sua casa porque a família toda não tem a casa boa e arrumada. Aí tem medo de ofender o familiar. Não faz isso não. Você está rejeitando a bênção de Deus na sua vida. Tem pessoas que às vezes não vai para um lugar bom porque falam assim: quanto da minha família não pode estar comendo aqui? Me perdoe, um dia eles vão lá, mas hoje eu vou. Precisa mudar isso. Porque senão a gente, Luciano, rejeita a bênção de Deus e Deus vai liberar para outra pessoa. Qual o preço que eles estão pagando? A gente fala de Jesus, fala de fidelidade, eles viram as costas, eles rirem, eles zombam da gente. Aí eu vou me anular por causa deles? Duvido. Posso não. Não posso. Porque senão eu vou estar rejeitando a bênção de Deus. Tem pessoas que às vezes têm dificuldade de se arrumar com uma boa roupa, porque acham que vai ofender as pessoas. Muda isso, muda essa mentalidade em nome de Jesus. Porque Jesus nunca esteve nisso e nunca vai estar. Porque se Ele nos abençoa, as pessoas precisam ver a bênção dEle na nossa vida. Como é que a gente fala que Deus nos abençoa e a gente só vive na Pindaíba 20 anos? Então a bênção é mentirosa. Então a bênção é mentirosa. Mas tem pessoas que têm prazer de andar de qualquer jeito, porque acham que isso é sinal da presença. A tua comunhão com Deus está muito errada. A nossa comunhão precisa ser expressa em oração, louvor e adoração. Escuta João capítulo 4, versos 23 e 24. Vamos lá, agora é Evangelho de João. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O 23, por favor, para mim, era o 23 primeiro. Isso, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais, que assim
o adorem. Agora o 24 completa. Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, no momento desse de adoração, a gente ficaria aqui até meio-dia. O espírito está interagindo com a presença. E há um ambiente gerado em nós de quebrantamento. Como eu falei, a primeira coisa que eu pude sentir, eu já estava ali no gabinete, ali já querendo vir para frente, mas terminando, vendo que realmente Deus queria para nós nessa manhã. E quando eu vim, estava nessa parte do louvor, e eu vi muito forte. E eu me lembro quando eu estava num processo de me converter. As pessoas, elas parecem ser chatas na nossa vida. E as pessoas ficavam insistindo: Beto, você tem que ir para a igreja, Jesus está voltando. E eu falei: que igreja? Aí até que eu decidi dar uma oportunidade para mim, não para Deus, para mim mesmo, de provar desse amor. E hoje eu me arrependo de não ter ido antes, Mas eu não estava numa vida totalmente digna. Eu estava numa vida indigna. Mas mesmo assim, Letícia, Jesus não se importou com isso. Foi lá e me resgatou. Falou assim: eu vou transformar você, vou transformar a sua vida. Eu estou pregando para homens e mulheres aqui que eu sei que talvez ninguém nos escolheria, Felipe. Mas Deus decidiu nos escolher. E agora? Deus decidiu escolher você e eu. E agora Ele está transformando a nossa vida. Mas nós precisamos ter essa comunhão com Ele. Meu Deus, a hora passa muito rápido quando eu prego, Jesus. Isso não é normal não, estou falando sério. Esse relógio aí me enxergou na minha tormenta. Então você e eu precisamos ter essa vontade de adorar a Deus em espírito e em verdade. Pastor, em espírito até consegue, mas essa é verdade. Eu não sei vocês, mas às vezes lá em casa a gente coloca lá na televisão para reproduzir. E ontem eu até, ou foi hoje pela manhã, não me recordo realmente, mas foi hoje pela manhã. A Priscila vai fazer as coisas, ela coloca o louvor, e não tem jeito, coloca na sala, na televisão, para todo mundo mesmo, para ir acordando a família. E vai passando um atrás do outro, né? Aquilo é uma reprodução aleatória, então ali vai passando um louvor atrás do outro, geralmente dos cantores que você mais ouve. Parece, não sei se a inteligência lá consegue identificar o seu estilo, eles vão botando ali. Gente, mas é cada grupo estranho, cantando louvor. E às vezes você senta assim, eu até tomei um susto. Falei, aí eu fui prestar atenção na canção, né, na letra, porque não parece. E esse talvez seja o nosso maior problema na nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque a igreja, ao invés de se nivelar por cima, se nivela por baixo. A gente vê alguém errando e fala assim: mas fulano errou. Ei, meu filho, ele vai dar conta a Deus. Eu não estou nem para julgar, nem para criticar, ele vai dar conta a Deus. Mas eu não posso viver minha vida de qualquer jeito, porque alguém está errando. Porque alguém famoso errou, porque alguém famoso caiu, porque alguém que era mais espiritual do que a gente deu mole. Eu não posso guiar minha vida por isso. E as pessoas estão se guiando. Aí vê um artista cantando com uma determinada roupa e acha que pode vir para a igreja com a roupa porque o artista estava lá. E é uma cantora famosa que se diz cheia do Espírito Santo, mas estava com uma roupa que aqui na aposentada não ministra louvor, pode ter certeza disso. Aí as pessoas querem se igualar a elas. Aí quer usar o mesmo tipo de roupa. Será que a gente pode também estar no mesmo tipo, no mesmo nível? Eu não vou usar no mesmo nível de condenação, porque seria muito precoce falar isso. Mas eu não sei o que ela fez, o preço que ela pagou. Talvez Deus até aprova aquilo lá para ela, mas para nós não, e aí? Então a gente não pode se guiar, porque não é a mesma coisa. Claro que eu aprendi sobre o novo nascimento. O que é novo nascimento? Você tinha uma vontade e quando você se converte, você não faz mais. Não adianta, você pode falar o que você quiser. Pastor, a Bíblia não é clara nisso. A Bíblia não é clara quem não quer enxergar. Porque quando eu me converto, aquele que pecava não peca mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que bebe não bebe mais. Então,
Se eu venho para a igreja com tatuagem é uma coisa, mas depois de convertido, meu irmão, essa vontade tem que ir embora, me perdoe. Não existe isso. O cara que diz que é convertido queria se tatuar. Me perdoe, isso é uma opinião minha pessoal. Lendo a Bíblia eu consigo ver que essas vontades são da carne. É vaidade. O pastor está criando uma doutrina, não estou criando doutrina. É o que eu creio mediante o que eu leio na palavra de Deus. Se eu tinha essa vontade quando eu era do mundo, essa vontade era mundana. Agora eu me converti. Podia ter feito lá. Podia ter marcado meu corpo lá, mas agora não. E se você for estudar sobre isso, me perdoe você que tem tatuagem, que tem um monte aqui, tem pessoas que ministram no altar que tem tatuagem. Mas se fizer depois, se eu for pastor daqui, não toca aqui, não ministra aqui. Que isso, pastor? Na igreja que eu sou pastor, não. E ele sabe a minha opinião em relação a isso. Ou a gente abre mão por causa de Cristo, ou a gente continua vivendo de qualquer jeito. Mas é mais ou menos assim, ninguém pinta o cabelo. Mas se eu pintar o cabelo de louro, pastor, isso é errado. Não estou falando isso, estou dando um exemplo. Nós somos pessoas maduras e inteligentes. Estou dando um exemplo. Amanhã está todo mundo pintado o cabelo de louro. Não quer nem saber se o pastor está certo ou está errado pelo que ele fez. Mas é o pastor. Se fez, faremos todos. Isso é um perigo, gente. E a internet está aí para isso. Aí a gente vê um montão de coisa doida na internet, aí a gente quer copiar, a gente quer fazer, quer trazer para dentro da nossa comunidade, da nossa igreja. Ei, meu filho, até linguajar, cuidado, vocês que ministram, para não estar ministrando o que eles estão ministrando lá, a insatisfação deles lá. Aqui eu não tolero não, meu filho. Porque se fizer aqui, vai para o banco. Porque eles vão para a internet e agride, a igreja agride todo mundo, diz que a gente é sistema. Tem muito sistema? Tem, mas não cabe a mim julgar. Quem vai julgar é Deus, porque o dono da noiva é Deus, não é homem nenhum. Mas os homens se sentem no direito de julgar a igreja. Que é sistema, que é isso, que é aquilo. E a gente está celebrando, Que nunca aconteça aqui. Porque a igreja é de Cristo, a noiva é dele. Entendeu? E ele vai receber uma noiva sem mácula, sem mancha. Mas a gente quer se manchar todo, porque o mundo está se manchando. E a gente não tem equilíbrio, gente. Nós somos seres humanos que carregamos uma alma. Deus não tirou a alma da gente não. E a nossa alma, ela nos engana. Alma prega, alma ministra louvor, alma aconselha, a alma. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque tem muita coisa no nosso meio que é alma. E se a gente não tiver discernimento, a gente é contagiado com isso. Daqui a pouco você ouve o louvor e fica deprimido. Nunca vi isso mesmo, fica triste. Se sente acusado, se sente mal. Aí daqui a pouco o louvor que você ouviu diz que a igreja que você está não presta. O teu pastor prega heresia por causa das coisas que a gente consome na internet. E a gente usa a Bíblia como regra das nossas mensagens. Está percebendo que a nossa comunhão com Deus está sendo trocada? Está sendo a comunhão das nossas vontades, nossos prazeres, sendo que Deus é Espírito, importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Precisa ter verdade em nós. Deus sabe quem você e eu somos, igreja. Deus sabe quem é o pastor Roberto quando desce desse altar, quando estou junto com a minha esposa, quando eu estou longe dela. A gente não pode viver um tempo, agora vai para nós casados, um tempo de desconfiança. Meu filho, se você não confia na esposa, no esposo que você tem, você precisa pedir a Deus para confiar, porque eu aprendi uma coisa, nos 3 anos de casamento foi muito complicado. Por quê? Eu trabalhava no meio onde só se falava em traição. Os caras que trabalhavam comigo traíam. E eles falavam claramente na minha... Fala, irmão, bota com a tua cabeça. Não falta nada lá em casa, então eu tenho o direito de sexta e sábado, meu, fazer o que eu quero da minha vida. Era essa vida que os caras falavam. E eu, crente, não tinha muitas experiências com Deus. Princesa, casamos novos, ela com 19, eu com 24. Experiência zero. Eu falava assim, eu estou na igreja, mas ela também é crente, mas eu ouço tanta coisa. E às vezes eu oprimia minha esposa, porque às vezes ela estava com a Ruth no médico, eu escutava alguma voz, quem está aí? Ela, príncipe, eu estou na rua, ou dentro do trem, um monte de camelô, bananada 50, pipoca, amendoim. Eu estou perguntando, quem está? Meu irmão. Foram 3 anos oprimindo, até os pessoas falam assim, bota uma coisa na tua cabeça. Traidor sempre vai existir, que não seja você o traidor. Meu irmão, isso foi libertador para a minha vida.
Por quê? Porque o preço não é para quem foi traído. O preço é para quem trai. A condenação é para quem trai e não se arrepende. Não é para quem foi traído. Então, a nossa preocupação não é se a gente vai ser traído. Você não tem que se preocupar em não ser traído. A nossa preocupação é não trair as pessoas. Aqui agora vai em todos os níveis e aspectos. Não é só no casamento, não. É confiança dos líderes. A gente tem que lutar para isso. Eu não vou trair. E ponto final. Se alguém quer trair, é ele Deus, mas eu não vou ser o traidor. Quando estão entendendo, diga amém. Faltam 11 minutos para o horário que eu estipulei. Então aprendi a andar com confiança. Andar. Se alguém quiser me trair, fique à vontade. Eu não posso fazer nada por isso. Mas eu decidi não trair ninguém. Não trair minha esposa, não trair as ovelhas que Deus me confiou, não trair as pessoas que convivem comigo. E essa é uma decisão. E por isso que às vezes vai parecer que o pastor Roberto é alguém grosso, sem sentimento. Não. Porque sou eu. Eu não posso ser uma outra pessoa para te agradar. Não faz parte do meu caráter. Não faz parte daquilo que Deus me chamou. Não dá. Se eu gostei, gostei. Se eu não gostei, eu vou chamar a atenção, provavelmente, logo na hora. Porque às vezes a misericórdia começa a gritar dentro de você e você acaba não corrigindo algumas coisas. A gente precisa entender sobre isso. A nossa comunhão com Deus é uma comunhão de verdade. Deus sabe quem somos. Não adianta a gente querer maquiar, não, que eu sou uma ótima pessoa, que eu sou a pessoa mais brilhante desse mundo. Deus sabe quem você e eu somos. Deus sabe os sentimentos de vingança, Flávia, que vem no nosso coração. Yuri, tia Janete. A gente não quer, mas vem. E a gente precisa lutar contra isso. Porque o ser humano natural é assim, fez, tem que pagar. E Deus não é assim. Deus fez, eu corrijo, mas continuo amando e usando. E agora? Você e eu, descartamos. Deus não. Mas porque as pessoas falam, mas por que Davi foi conhecido segundo o coração de Deus? Porque Davi era alguém que chegava diante de Deus e se rasgava de verdade. Davi não fingia ser nada. Quando ele tentou, Natan veio e acabou com a graça dele. Falou, esse homem é você. Ali acabou com ele. Ele falou assim, não dá. Não dá para me esconder da presença. Então, Deus, você conhece o meu coração. Tem pessoas que elas não prosperam. Estamos no culto de ensino, amém ou não? Porque elas são pessoas invejosas. Elas não conseguem celebrar a prosperidade de ninguém. Não adianta, meu filho, enquanto você não aprender a celebrar e se alegrar com a prosperidade das pessoas, ela nunca vai alcançar a sua vida. O irmão tem 2 carros, que ele tem 20. Glória a Deus por isso. O irmão tem casa de praia, que ele tem 5, para deixar uma para nós também emprestar. Mas ao invés da gente celebrar, Shirley, minha filha, a gente fica com raiva, fica com inveja. Para que tudo isso? Jesus vai voltar, vai ficar tudo aí, mas enquanto Jesus não volta, eu usufruo. Quando ele voltar, fica aí para besta, para o anticristo, para quem não se arrependeu. Nós vamos para o céu. Mas enquanto ele não volta, a gente desfruta da bênção. Só que as pessoas não se alegram. Eu deixei lá, depois pego uma chave que está lá em cima da minha mesa lá. Eu vou orar no final. Mais uma conquista. Que isso, pastor? Você está orando por um monte de chave nesse início do ano aí. E vou orar pela sua em breve, em nome de Jesus. Mas enquanto a sua não chega, se alegre com quem está chegando. Se alegre com quem está chegando. Se alegre com quem está conquistando, meu irmão. Porque isso vai atrair. Porque aquilo que você celebra, você atrai para a sua vida. Às vezes eu fico vendo uma pessoa aceita Jesus aqui. Tem pessoas que nem aplaudiam Jesus. Pelas vidas que se convertem, elas aplaudem. Eu fico pensando assim, ela não deve ter ninguém da família dela para ser salva. Por isso que eu falo, celebre como fosse alguém da sua família, meu irmão.
Porque amanhã você vai estar com alguém da tua família aqui nesse altar aqui, ó, se rendendo a Cristo. Aí tu vai chorar, vai querer dar cambalhota. Então começa a fazer agora, quando a família de alguém está sendo salva. A gente precisa entender sobre isso, aprender a celebrar as pessoas. Mas a gente só vai fazer isso quando a gente tiver comunhão com Deus. Então, não inveje as pessoas. Quando você for numa casa bonita, fala assim: glória a Deus por essa casa. Senhor, continue abençoando essa casa, essa família, prosperando ainda mais. Mas também a gente também, né? Mas não esquece de mim, não. Não seja demasiadamente justo também. Não esquece de mim, não, Senhor. Sou teu filho, sou tua filha. Mas celebre as conquistas das pessoas, meu irmão. Tem pessoas que parece que não sente prazer em ver as pessoas avançando. Isso tem que acabar no nosso meio, em nome de Jesus. Mas com a comunhão com Deus, a gente vai começando a aprender a ter comunhão com as pessoas. Então agora nós vamos falar um pouco da comunhão horizontal. 1 João 1,7. Olha isso, crente. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os... E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Temos comunhão. Eu não me dou com fulano. Eu não vou com a cara de Beltrano. Claro, cada um tem a sua cara, então cada um vai com a sua. Mas dentro da igreja, deixa o pastor falar algo muito sério, que eu acredito que vai ser uma das coisas que vai deixar muita gente fora do céu. Que isso, pastor? A Bíblia diz que aquele que não perdoa não será perdoado. Aquele que não perdoa não será perdoado. E não adianta, meu filho. Mas me trouxe muito transtorno, muito danos. Quer ir para o céu? Perdoa. Quer morar com Jesus? Perdoa. Não tem outro caminho. Não existe outra direção a não ser perdoar. A falta de perdão é tão forte que Jesus, nos seus evangelhos, ele vai dizer que se o ofertante tiver alguma coisa contra o irmão, antes dele apresentar a oferta, ele vai lá e resolve. E depois apresenta a sua oferta. Jesus está dizendo assim: se teu coração está preso com a falta de perdão por alguém, não tem como receber a sua oferta. Talvez você tenha dizimado, ofertado, sendo generoso, mas parece que não vai, não rola. Acho que Deus está falando com alguém aqui nessa manhã, é falta de perdão. Você precisa resolver isso urgentemente. Você precisa resolver isso. Para de ficar carregando essa pessoa a vida toda. Você está carregando um fardo que não te pertence mais. E a pior coisa que tem é a gente tá contra alguém que Deus já perdoou, que Jesus já perdoou. A gente está sendo maior do que Jesus. Isso é um perigo, igreja, porque ninguém pode ser maior do que Jesus. Então eu aprendi uma coisa: pastor, mas se o arrependimento for falso, é Ele Deus. É Ele Deus. Eu vou perdoar e vou voltar a confiar. Agora, se ela vai trair de novo, é Ele Deus. Eu não posso viver a minha vida toda presa naquela pessoa, porque senão minha vida não prospera e não rompe. Não. Uma vez um amigo meu, criado junto, antes de se converter, a gente estava sempre junto, vacilava junto. E fomos trabalhar numa empresa. Eu já estava na igreja, ele ainda não estava na igreja. Em uma determinada situação dentro do ônibus da empresa, ele foi o primeiro a ficar contra mim. Aquilo me doeu demais, porque eu esperava todos os funcionários ali ficarem contra mim, menos o meu amigo que morava no mesmo bairro que eu. Eu fiquei muito envergonhado. E as pessoas falaram: aí, irmão, e falou o nome da pessoa, até que é teu camarada, está vendo que você está errado. Eu não estava errado. Eu sabia que eu não estava errado. Aí saímos do ônibus da empresa, pegamos o ônibus para ir para casa. Eu falei assim: eu não entendi a tua posição. Ele falou: Beto, como é que eu ia ficar contra aquele monte de gente?
Estava o ânimo todo contra você, você levantou uma questão que os caras não são crentes, como é que tu vai querer levantar aquela questão? Eu falei assim, independente de quem ficou contra, mas você é meu amigo, você não deveria fazer isso. Eu usei esse termo, você me deu uma facada nas costas, sem chance de eu me defender, mas não tem problema não. Você sabe que hoje eu estou na igreja, hoje é meu amigo. É alguém que me manda mensagem pedindo alguma coisa às vezes, oração, até mesmo um favor. Pastor, sonega? Não. Pronto a servir. Por quê? Porque não diz respeito a ele, diz respeito a mim. De respeito à minha pessoa, não diz respeito a ele, de respeito a mim. A gente precisa entender isso essa manhã. De respeito a nós. Mas a pessoa é muito ruim, não diz respeito a ela, diz respeito a nós. Libere. Deixa aí, meu irmão. Está preso dentro de você. Está guardado dentro de você, trazendo só. E a vida das pessoas rompe, a nossa que fica paralisada. A gente precisa resolver isso. Precisamos ter comunhão com os outros, meu irmão. Se você, como é que você não fala com a pessoa? Você não, nem um mínimo de educação você tem, porque você está com raiva da pessoa. Você não dá um bom dia, não dá um graça e paz, não dá uma boa noite. Você acha que você vai morar no céu? Me perdoe. Mais uma vez eu digo, não diz respeito a ela, diz respeito a nós. Jesus nos ensina deixando Judas sentar à mesa e dar pão para ele. E quando a gente rejeita, a gente está dizendo que é maior do que Jesus. E esse é o perigo de hoje, no nosso meio. As pessoas estão fazendo coisas que nem Jesus fez. Nem Jesus fez e nós estamos fazendo. Judas está traindo com um beijo, Jesus se chama de amigo. Você trai com um beijo, amigo. E a gente não, a gente quer. A gente, somos igual esse camarada aí, que a gente conhece aí. Ele acusa, ele julga, ele condena. E a gente está assim. A gente acusa, julga e condena. Maior do que Jesus. Jesus já morreu por essas pessoas, já perdoou essas pessoas. E a gente está preso a situações que estão atrapalhando a nossa vida de romper. Eu não estou falando, já falei, eu não estou falando de ficar na casa, de andar junto, de ficar... Negócio de muito grude, daqui a pouco, meu irmão, tem confusão. Eu conheço isso, Eu conheço, já falei, é 20 anos, 10 anos pastoreando. 10 anos ouvindo história dentro de gabinete. Por isso que quando eu falo algumas coisas por jovem, não é que o pastor é melhor, é porque o pastor já tem algum tipo de experiência para poder compartilhar. Então eu dou uma direção e falo, a minha preocupação contigo é essa, porque eu já vi muita coisa, mas eu gostaria de estar muito errado em algumas coisas, mas pela bondade e graça de Deus eu não tenho estado. Mas Deus é bom. Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas e graças que me havia sido dada, deram-nos as destas em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. Eles tiveram que ter comunhão com as pessoas que Deus já havia escolhido. É mais ou menos assim. Deixa eu pegar um exemplo aqui. De quem está aqui. Eu quero pegar um calminho e um acelerado. Vou usar os irmãos. Apesar de ser gêmeos, hoje, confesso que hoje eles estão muito mais parecidos. Quando o William e o Elton chegaram aqui, a gente viu uma diferença muito grande. O Elton mais na dele, ainda é um pouco mais ainda assim, e o William mais. Só que hoje o Elton já consegue. Mas a gente olha para o William e olha para o Elton e julga os dois por atitude de um. E esse é o nosso problema, que a gente está generalizando.
Aí eu volto para aquilo que eu fico aborrecido com a internet. Eles pegam uma igreja e nenhuma igreja mais se presta. Eles pegam um líder que talvez foi abusivo, nunca conversei, então não posso afirmar. E todos os líderes são abusivos. Isso não dá para me concordar, não tem como. Aí pega um neófito que não tem discernimento e nem maturidade para ouvir isso na internet, não quer ir para a igreja, não quer estar no corpo de Cristo. Por quê? Porque a pessoa que não ora, não jejua por ela, expulsou ela da igreja sem ela ter entrado. Com esses podcasts aí que infelizmente está desviando as pessoas, gente. As pessoas não estão sabendo o que estão falando. Estou falando de coisas que eu assisto, gente. O pastor de vocês, de vez em quando, vai lá para poder ver o que está acontecendo, para poder também conversar. Os caras estão criando podcast para ter views, para ter rendas, para ter dinheiro. Não estou nem aí se quem vai assistir tem maturidade e equilíbrio para entender aquele determinado assunto. Polêmicas. Eles fazem um podcast para falar mal de um líder de uma igreja. Que prazer é esse, gente? De verdade, aonde o Espírito Santo está num negócio desse? Eu não sei nem falar a palavra de Deus, mas virou business, interesse, dinheiro. Porque dá, porque o povo gosta de contenda, o povo gosta de fofoca, me perdoe. Aí bota lá, pastor fulano de tal, foi para a internet e confessou. Aí fica um monte de juízes. Não, ele está certo, ela está certo, ele está certo, tem que ouvir as duas partes. Meu Deus, eu fico pensando assim, o que Deus está pensando do céu, meu Deus, o que minha igreja está fazendo lá naquela terra? Ao invés de estar pregando o meu nome, libertando os cativos, estão se destruindo um ao outro. E a Bíblia diz que o reino dividido, ele não subsiste. Reino dividido, ele não subsiste. Aí, Marcos, nós que buscamos ser sério, vamos perdendo a credibilidade. Tem uma pessoa que está com a gente, ela chegou aqui, ela, pastor, eu vim aqui, hoje está com a gente há alguns anos já, mas ela falou para mim, não pensa que o senhor vai, porque eu já conheço já. Eu falei assim, minha filha, eu até te entendo, eu não vou obrigar você a confiar em mim, eu não posso fazer isso. Mas deixa que os anos, o fruto, você vai tirando as suas conclusões, porque eu não posso, a pessoa chega aqui, eu não posso obrigar ela a confiar em mim, porque ela vem ferida. Então, na verdade, ela vai esperar, tipo assim, daqui a pouco ele também vai me ferir, porque é tudo igual. Aí ela vai vendo os frutos, vai vendo, aí depois falou assim, pô, pastor, não é aquilo que a gente pensa logo de cara. Eu falei, minha filha, isso não me ofende. Mas eu sou bem claro, mas talvez eu também não possa corresponder à tua expectativa, porque eu sou humano, não sou anjo. Então não espere ser pastoreada por um anjo, porque às vezes, meu irmão, eu vou vir com o microfone na tua cabeça, mesmo eu te amando. O pastor é tão legal, o pastor é tão brincalhão, o pastor é tão dócil. Só que não, meu filho. Tem coisas que não dá para a gente tolerar. Aí a gente vai perder a comunhão. Só que eu aprendi uma coisa, já fui muito ignorante nisso. Hoje eu aprendi a ser um pouco mais. A pessoa, vou lá, né? Antigamente não, meu filho, na frente de todo mundo mesmo, e já para servir exemplo de outros. Aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Aí então, em vez de quando eu chego no pé do ouvido, falo, ó, quem está perto eu sinto que faz assim, ó, porque quer participar do discipulado. Até dá ruim para ele também, mas deixa participar do discipulado, não tem problema nenhum. Mas a comunhão com o irmão precisa haver. Você não pode chegar na igreja, estar na igreja e não falo com Cicrano, não falo com Beltrano, não me dou. Meu filho, você não se dá com o filho de Deus, você se dá com o filho do diabo. Pastor, mas tem pessoas que não é crente, que tem mais caráter do que certo crente que eu conheço. Sim. Você não falou nenhuma novidade, nenhuma mentira. Mas você é esse mau caráter? Não. Então não se preocupa com quem é.
Você e eu que não podemos ser esse mau caráter. E a gente fica preocupado. Porque fulano, ei. Aí a gente não quer ter amizade, não quer ter comunhão com ninguém. Todo mundo. Gente, existe uma desconfiança muito grande no nosso meio. Isso precisa acabar. Eu confesso que eu já entrei nessa neura, mas Deus me curou. Como deve ser a comunhão entre os irmãos? Agora pega. Orando juntos. Eu falei o quê? Não é falando mal do irmão juntos, é orando juntos. Fofocando junto. Não. É orando junto. Sabe não? Diaconisa Lina, Diaconisa Natália, estão tramando com a Diaconisa Carla. Está repreendido, né, cara? A irmã falou assim: não, já tanta luta, fogo amigo não. É orando junto. E ela precisa saber muito bem a minha forma de agir. Se eu vou em determinado ambiente, se eu perceber que o ambiente começou a se tornar hostil, não espere. Por eu te amar, achar que eu vou tolerar aquilo lá, porque eu não vou. Não vou. Não espere isso desse pastor, não espere. Se é algo que a gente diz que é crente, desde o início ao fim precisa glorificar Deus. Não tem que ter duas fontes no meio da festa. Uma fonte para o diabo e uma fonte para Deus. É uma fonte só. É uma fonte só. Mas hoje os crentes estão bebendo das duas fontes e acham que vai morar no céu. Não vai, igreja. A Bíblia diz, não é minha ideia, não há comunhão entre trevas e luz, não há comunhão, não existe essa comunhão. É duro esse sermão, mas é a palavra de Deus. Se a gente não pregar isso, as pessoas vão para o inferno, sem chance de se defender, porque ninguém nunca me ensinou isso, está na palavra de Deus. Não há comunhão. E isso não estou dizendo para a gente desprezar as pessoas, estou falando de comunhão. Comer as mesmas coisas, beber das mesmas coisas, dos mesmos manjares, comunhão. Como deve ser essa comunhão? Orando junto. Mas o que, pastor? Cantando louvores e adorando juntos. Compartilhando em testemunho, exortação, encorajamento, edificando uns aos outros, pelo o Espírito. Será que as nossas reuniões, comunhão, fora daqui da igreja, edifica um ao outro? Se não edifica, a gente precisa rever isso. Será que os nossos encontros familiares edificam? Pode ser minha família, graças a Deus meus pais hoje são evangélicos. E as nossas reuniões não tem bebida, não tem música, porque todo mundo é crente. Mas se eu for num parente meu que não é crente, vou por educação e amor, mas não fico. Não, pastor, não vou. Vou lá, dou um abraço, levo o presente, dou um beijo, faço até uma oração, mas agora preciso ir embora. Eu não sou obrigado a ficar 2, 3 horas ouvindo coisas que meu espírito não testifica. A gente não é obrigado. Aí a gente senta na roda dos escarnecedores, porque daqui a pouco eles estão debochando da nossa fé, a gente não está nem percebendo. E eles são assim, a família só muda o sobrenome, mas são muito parecidas, eles são bem assim, ó. Eles jogam pra gente, irmão Penha, para ver o que a gente vai achar e vai rir. É a mesma coisa assim, a pessoa chega na tua casa no domingo, para você não vir para a igreja. Se você faltar culto, daqui a pouco a irmã joga na tua cara, você faltou culto do domingo, e você faltou por causa deles. Então, é minha família. Olha só, a casa está aí, a geladeira é sua, a televisão, vou adorar, depois eu volto. Mas você não é mais importante do que o meu Deus. Mas a gente troca a presença por pessoas. Eu não estou dizendo as suas exceções. A pessoa vai embora naquele domingo para um outro estado. Você não vai ver essa pessoa daqui a anos. É diferente. A gente precisa ser maduro o suficiente. Não estou falando sobre isso. Aí sim. Eu estou falando de pessoa que mora do outro lado da rua, meu irmão.
Só vai para nossa casa para comer as coisas que a gente tem. Aí você vai abrir mão da presença por causa dessas pessoas? Fica aí, eu estou indo adorar. Depois eu volto. E outra coisa, está na sua casa. As regras são nossas. Não é deles que vem de fora. A casa é sua. Na minha casa não entra cigarro, não entra bebida. Na minha casa não entra. E ponto final. E Deus é testemunho. Um amigo de Pedra Lisa acabou de comprar uma cerveja. Eu passei no ponto, vi. Estava indo para Pedra Lisa. E eu falei assim, vai para lá, camarada. Eu falei assim, só que no meu carro você não entra bebendo. Beto, acabei de abrir. Eu falei assim, você decide ficar esperando um ônibus aí com a tua cerveja ou chegar em casa mais cedo. Pastor, isso é muito grosso. Grosso? Eu sirvo a Jesus, eu já estive no mundo, meu irmão. Então não tenho vergonha do Evangelho. E ele jogou a cerveja fora, porque esperar um ônibus ali, meu irmão. Preferiu perder a cerveja. Não entra com cigarro, não entra com bebida, não entra. Pode, já falei, meus pais hoje não fazem isso, mas se fossem os meus pais, não entrava em ponto final. Que isso, pastor? É muito radical. Radical é eu negar minha fé. Não vai, gente. Ou a gente assume a roupa de Cristo, ou a gente vai continuar negociando nossos valores. E eu estou falando para quem é responsável. Senão o jovem que mora na casa dos pais, aí os pais bebem ou não entra aqui que o meu pastor falou. Aí a mãe fala assim, então tá bom, pega a tua armalinha e vai embora, porque a casa é minha. Eu não estou falando sobre isso. A gente precisa ter equilíbrio e maturidade. Não estou falando sobre isso. Estou falando sobre isso. Mas as pessoas, elas vão para a nossa festa, quer escolher a música que a gente vai ouvir e as coisas que a gente vai colocar na nossa festa. Não deram nada, mas quer mandar na nossa festa. Quer beber? Tem um bar do outro lado da esquina lá, vai lá e bebe. Mas na minha festa não entra bebida e ponto final. Você pode encher a cara lá, mas do portão para dentro não entra. Você vê se tem alguma guimba de cigarro aqui dentro, vê se tem alguma garrafa de cerveja escondida aí. Não tem. Porque isso aqui é santo, consagrado ao Senhor, então não entra. É nossa casa, gente. É um ambiente que nós consagramos ao Senhor. Ou a gente é radical com essas coisas, ou a gente vai estar sempre negociando a nossa fé. E as coisas parecem que travam na nossa vida. Ah, pastor, mas eles vão ficar chateados. Sério mesmo? Essa preocupação? De quem ficar chateado? Eles ou o Espírito Santo? A nossa preocupação hoje é não chatear as pessoas. E Deus, como é que fica? E Deus, gente? Já falei, eu fui para o shopping com um casal de pastor. Chegamos lá, eu achei que... E Deus me tirou daquele ambiente, porque eu já estava a fim de arrumar uma confusão lá. Meu temperamento sanguíneo, colérico e os demais que não foi nem catalogado ainda. Tentou se manifestar, mas eu falei assim, não, vou embora, porque... Eles colocaram na praça da alimentação um som tão alto, que no final da praça a gente ouvia nitidamente umas músicas sem nexo. Gente... Eu não sou contra, ali é um ambiente público, e eu preciso entender, quando eu decido lá, eu preciso entender que é um ambiente público, sim, mas espera aí, meu irmão, quem quer ouvir, se aproxima, porque ali tem famílias, tem crianças, então eles não respeitaram ninguém. Resumindo, o shopping todo tem que ouvir. Eu falei, quem administra isso aqui, meu irmão? Vou. Falei, pera, Beto, volta, Espírito Santo, meu amigo, volta. Aí a gente rapidinho, embora, não dava nem para conversar direito, gente, que era um absurdo. Não sei se vocês foram lá, o shopping da Pedreira que eu estou falando, porque no shopping a gente nem vai mais no Top Shop, não dá para ir lá mais. Da Pedreira ainda dá, aí se você for no Barra Shopping, você não vai ver isso. Então, pastor, então vai no Barra Shopping. Mas as pessoas, elas não respeitam mais nada. Quer botar? É um ambiente público. Mas se você mandar botar louvor, eles não vão botar. Mas aquelas músicas sem nexo, falando coisas obscenas, gente, isso é um absurdo. Bota, quem quer ouvir, senta ali pertinho, meu irmão. Respeito, a gente não vai obrigar as pessoas a não ouvir. É o que elas acreditam, a gente precisa respeitar isso. E eu já falei, eu não sou tão antiquado a esse ponto, não. Graças a Deus por isso.
Eu entendo, eu estou num ambiente público, eu preciso respeitar. Agora também tem que me respeitar. Eu quero conversar, mas não estava. Do outro lado do shopping você não conseguia ficar, que estava muito alto. Algo absurdo. E as pessoas lá na frente pulando, já sob efeito de bebida alcoólica. Então bota lá, vocês que ouve aí, que a gente vai conversar aqui no final. Você percebe que hoje está difícil para você estar nos ambientes. Imagina se a gente não estiver conectado com o Espírito. Porque hoje as pessoas afrontam a gente. E se ela perceber que você não gostou, ela vai te afrontar, pode ter certeza disso. Então, seja maduro em nome de Jesus. Não faz cara de nojo. Igreja, não. A Bíblia nos ensina que Jesus falou que não nos tiraria do mundo, mas nos livraria do mal. Então Ele nos vai tirar, só quando a gente morrer. Enquanto a gente não morre, a gente vai frequentar esses lugares. Por isso que a Bíblia também nos ensina, não pergunte nada, coma de tudo. Aí tu vai chegar no restaurante, aí viu lá alguma coisa lá, vai perguntar para o garçom, vem cá, antes de você se servir 6 horas aí, faz uma consagração. Aí ele fala, fiz para... Aí você não vai poder comer, meu filho. Aí você não vai poder comer. Então vai, coma de tudo, não pergunte nada. Mas se falar para você, não coma por causa da consciência deles. Deus está dizendo assim, vai fazer mal para vocês. Não. Mas eles vão ter uma opinião errada ao respeito de vocês. Ué, não é consagrado a Deus, por que está comendo o que eu consagrei aos meus deuses? Vocês estão errados. Então por causa da consciência deles. Então, eu não quero, não posso, por causa de vocês, porque se eu como alguma coisa mortífera não me causa dano algum. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, essa maturidade. Fala para alguém, fala assim, você precisa ter comunhão comigo. Fala assim, não vou ser a melhor pessoa desse mundo, mas também não vou ser a pior, pode ter certeza. Tem que praticar essa comunhão. Pastor, mas o senhor falou sobre não é estar agarrado. Não é estar agarrado não significa que você não vai ter pessoas perto de você. Porque essa comunhão, eu acho bom isso. Já falei, não é a minha característica. Não é a nossa característica. Mas é bom às vezes ter as pessoas em casa. Isso é sério. Eu não estou falando para você não ter as pessoas na sua casa, que eu não sou louco. Porque eu estaria até contra a Bíblia. O pastor não prega contra a Bíblia. A questão é, como é essa comunhão na nossa casa? Quais os assuntos? Como a gente se comporta? Se tem testemunho? Se não tem testemunho, fique sozinho. Se for escandalizar, melhor ficar sozinho. Mas se tem testemunho, celebre, porque é bom estar com pessoas. Já falei, apesar dessa casa, a gente no primeiro dia ficamos no meio deles lá, no segundo fomos lá para o quartinho lá, mas a gente estava junto, comunhão. A Ruth nunca comeu nada a Ruth nunca tinha comido nada que esses vendedores vendem na praia. O pastor já foi camelô há alguns anos na minha vida. Eu sei que nem tudo tem uma higiene ali, eu sei, eu trabalhei no meio, não estou falando de algo que eu não conheço. Viro para o lado, está a Ruth com queijo, meu irmão, de 3 anos. Eu quase infartei. Eu, se deixasse, jamais compraria aquilo, seu Zé Paulo, para minha filha. Mas o meu amigo, com a família dele, está junto, é nós. Comprou e a Ruth, saboreando aquele queijo de 3 anos, Vandinho. Você nem sabe o que aquele queijo caiu na areia, 3 vezes e voltou. Os caras lavou na água com sal mesmo da praia, botou lá. Aqueles camarão, meu irmão, que veio um turista do Rio Grande do Sul comer um camarão em Copacabana, morreu, mas o cara era alérgico. E eu admiro, Hélito, quando eu vejo as pessoas na praia com limão jogando aquele camarão e comendo. Eu falo assim, é muita fé. Tem que ter fé, Marco. Pastor, o senhor está pregando contra quem vende. Não estou dizendo isso. Tem praias hoje que as pessoas vendem quentinha e é normal ali. As pessoas compram, já são pessoas de confiança. Mas tem uns camaradas que vendem, meu irmão. Os caras vêm com um zóio, meu irmão. Os caras são primos do Bob Marley. Com as unhas que parecem fazendo curso pro Zé do Caixão.
Aí ele chega para mim, eu sou muito fresco para essas coisas, Deus me conhece. E Haiti? Não quero nem entrar nesse detalhe. Ainda fala assim, Haiti, camarãozinho fresquinho. Eu consigo ver o camarãozinho assim, ó, tô nada. Já sou de 4 dias, já estou cheirando mal. Só que às vezes você vai estar com amigos que eles fazem isso e você não pode desprezá-los. Eu não aceito por educação. Eu falo, não quero não. Entendeu? Não, mas eu falei, de verdade, eu não sou. A princesa até gosta de camarão. Eu não gosto de camarão. Porque me criei comendo camarão. Vocês pensam que eu era muito... Eu não era tão pobre assim igual vocês pensam. O cara que comia camarão, só que era camarão que eu pescava no rio. A gente cresceu comendo farofinha de camarão, meu irmão, pituzinho. Cresci comendo isso. Então hoje, camarão eu esnobo, Cristiane. Esnobo, lagosta, esnobo. Porque quando a gente pegava um camarão maior no rio, Felipe, a gente falava que era lagosta, nossa lagosta. Então, só que a gente vai estar no meio dessas pessoas que fazem isso. Já falei, eu tenho um amigo que ele é muito simples e ingênuo. Então, aí quando a gente está no meio, eu e ele, eu falei, meu Deus, cara, tu faz a gente pagar muito mico, cara. Só que é meu amigo, meu. Eu posso só ele, ninguém mais pode. É meu amigo. Ele me defende, eu defendo ele, às vezes ele me arrebenta, eu arrebento ele, mas é comunhão. É amigo. Ontem um me mandou mensagem à noite, mas eu decidi não mexer no telefone. Vi hoje de manhã, e eles me perturbam, eles mexem comigo. E às vezes eu preciso ficar brigando, que eu mando uma mensagem estranha para ele, falo assim, tu faz isso, eu falei, você não sabe o que eles fazem comigo. Fala para alguém, tem amigos. Você e eu precisamos ter pessoas que a gente pode sentar, para abrir o coração. Pessoas de Deus, pessoas sérias, que não vão te julgar, não vão te colocar já no inferno. Não, pessoas que vão te exortar, que vão chamar a tua atenção, mas vai te amar. Isso é comunhão, meu irmão. Eu sempre digo isso. Fuja de pessoas que entendem tudo que você faz e... Não, sai fora dessas pessoas, meu irmão. Essas pessoas querem ver você pobre. Pobre mesmo. Porque quem quer ver a gente crescer vai chamar a nossa atenção. Vai nos corrigir. Vai falar, tá errado, muda. Ande com essas pessoas, meu irmão. Porque essas pessoas vão fazer a gente crescer. E eu concluo aqui. Por favor, um diácono aí, pega para mim a chave que está em cima da minha mesa lá. Já foi lá já, princesa, pode ficar tranquilo. Ah, já pegou aqui já. Obrigado, meu Deus, por isso que eu te amo demais, princesa. Porque eu não vou casar de novo, mas se eu fosse casar de novo, eu casaria contigo de novo. Pode ter certeza disso. Fala a verdade, não minto. Não me arrependo nem um segundo de ter casado com você. Nós não estamos num culto de casal não, então não vou falar mais não, não se empolga não. A gente precisa entender sobre isso, gente. Pastor, mas se eu amo muito a princesa, amo demais, mas pergunta se eu não chamo a atenção dela às vezes. Por que se eu corrige? Porque quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Se você diz que ama alguém e não corrige essa pessoa, deixa ela viver a vida de qualquer jeito, tá errado, meu irmão. Esses dias eu peguei um filho para corrigir, ele levei para o meu gabinete, ele falou, pastor, é nós, Deus já tinha falado comigo. Eu falei, vamos para frente então, mas isso não dá um bom testemunho. Acabou. Poderia deixar passar? Poderia, mas Deus me chamou para isso, para ajudar você e eu a crescermos, suprir as necessidades também das pessoas. Conhecer e apreciar uns aos outros. Isso nos torna mais sensível e humano. A comunhão precisa fazer parte da nossa vida. É claro que algumas pessoas terão mais afinidades uma com as outras. Por isso que eu falei, comunhão não é só estar dentro da nossa casa. Eu tenho amigos que eu não vejo eles quase não os vejo. Às vezes a gente passa anos
Mas quando a gente se encontra, parece que a gente estava perto. Porque a comunhão, o assunto, mas não é quem. E às vezes a gente nem se fala nem pelo telefone. Às vezes são nas datas comemorativas. Mas se eu ligar agora, ele vai parar o que está fazendo para me socorrer. E se ele me ligar agora, eu passo o que eu estou fazendo porque é meu amigo. Pessoas de longe, de perto. Isso é comunhão. Isso é comunhão. A gente precisa resgatar isso no nosso meio. Porque aí sim a igreja vai voltar a ter confiança. E as pessoas vão voltar também a ter confiança na igreja. Mas se ele vê a gente dividido, irmão que não fala com o irmão, crente que não fala com crente, o que eles vão vir fazer aqui dentro? Se lá fora eles têm comunhão. A gente precisa analisar a nossa vida. Você rever alguns conceitos que podem estar atrapalhando o nosso romper, o nosso crescimento. Amém? Recebamos essa palavra em nome de Jesus. Vamos honrá-lo como ele merece? Já quero te encorajar para hoje à noite você vir, convidar alguém. Convida, desde que o Espírito Santo faz a obra. Convida, bota no seu status, bota no seu Instagram. Compartilhe das coisas de Deus nas suas redes sociais. Se tiver algum dizimista, você pode sair do seu lugar e vir à frente. Mês que vem a gente volta com todas as nossas redes. Sábado é a nossa última subida, meu irmão. Vamos fazer um grande culto lá em cima, um mover profético lá em cima. Vai ser bênção, vamos levar os instrumentos todos. Deus vai continuar bradando. Já quero te encorajar, você já com a tua camisa, modo milagre, vai ser uma manhã. E também sábado que vem a nossa EBF. Você que ainda não inscreveu os seus filhos, por favor, inscreva. Vai ter aqui almoço, 0800 para nossas crianças. Muita palavra, muita interação. Vai ser uma bênção. Logo após, o pastor não vai se estender, vai começar às 10h30, vai até às 2h30, 3 horas no máximo. Vai ser um momento de muito aprendizado para as nossas crianças. Então, a nossa EBF, Escola Bíblica de Férias, antes que as férias terminem, vamos estar junto com os nossos filhos aqui. Os pais que quiserem ficar, vai ter almoço também para os pais, mas para os pais terá um custo. Também não vai ser nada que você não possa contribuir. Mas as nossas crianças, elas não pagam tudo que elas vão usufruir, comer, beber aqui, elas não pagam exatamente nada. Ainda estou vendo ainda se eu faço algo bem especial aí para marcar mesmo essa primeira EBF aí. Deixa Deus agir. Então já trazia a criança filtro solar, uma roupa confortável, entendeu? Que vai ter um momento, eles vão para o campo, vai ser um momento deles lá, entendeu? Vai ser um momento muito legal. Amém? Você já preparou o seu dízimo, sua oferta? Erga lá em cima. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor. Reconhecemos que tudo que temos vem das Suas mãos. E para Tuas mãos nós Te damos. Pai, abençoa os Teus filhos, Tuas filhas, cada dizimista, cada ofertante. Pai, nós reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Se estamos vivos é porque o Senhor nos permite a viver, Pai. Porque o fôlego pertence a Ti. Nós nos alegramos por mais essa conquista na vida, meu Pai, desse irmão, dessa família. Te pedimos que todos os homens maus, ladrões, roubadores, invejosos, meu Pai, passe bem longe, meu Pai, dessa conquista, porque isso glorifica o Teu santo nome. Teu filho tem sido fiel, tem se esforçado e tem colhido os frutos, ó Deus, da obediência e da instrução. Então manifeste coisas ainda maiores, para que o Teu nome seja glorificado.
Abençoa cada um aqui essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Passa para o meio. Passou o teu envelope, fica de pé no seu lugar. Cinco minutinhos com o Ministério Infantil aqui na frente, aqui rapidinho, 5 minutinhos, contado no relógio suíço. Entendeu? Então o Ministério Infantil, 5 minutinhos aqui na frente aqui. Vai ser breve, para alinhar já as coisas para sábado. Você que faz parte do Ministério Infantil, 5 minutinhos aqui na frente, assim que o pastor terminar. Louvo a Deus pela sua vida. Nós estamos diante de um ano qual a palavra é que nós viveremos o extraordinário. Independente da circunstância, não abra mão dessa palavra profética, não abra mão. Porque viveremos exatamente aquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor. Continue orando, um pelos outros, por essa igreja. Quando você for orar, você lembra pelos irmãos, você ora pelos irmãos lá, da nossa igreja. Ore por essa obra aí, ore por esse espaço, ore por essa cidade, ore pelos nossos vizinhos. Ore pelas pessoas, que quando a gente ora por alguém, tem alguém orando por nós, a nossa vida é mudada, entendeu? Então, antes de ir embora, se você quiser dar uma olhada aí, Wellington, depois deixa essa porta aberta para mim, por favor, entendeu? Pode abrir isso, deixa ela aberta aí, se você quiser dar uma olhada aí, porque isso não é obra de pastor Roberto, isso é obra da Igreja de Cristo, a gente está avançando, em breve a gente vai estar inaugurando esse espaço aqui, vai ser uma bênção. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesta casa, na vida dos meus irmãos, nessa igreja, Deus. Eu acredito que coisas ainda maiores, ó Deus, acontecerão. Coisas extraordinárias. Agora nos conduz em paz e segurança para os nossos lares, nos dá um almoço em família abençoado. Livra-nos de todo mal, nos dê um retorno por lá sem nenhum embaraço, Deus. Que essa mensagem de verdade cresça dentro de nós, produzindo frutos de arrependimento. À noite estaremos aqui neste mesmo lugar, fazendo uma grande festa ao Teu nome. Obrigado por essa manhã, obrigado pelo renovo espiritual, ó Deus. Te pedimos perdão, porque às vezes amamos pessoas que o Senhor já perdoou. Prendemos pessoas na nossa vida que não fazem mais parte disso, Deus. Nos perdoa, nos ajude a perdoar. Não permita que ninguém saia desse lugar, Deus, com seus corações ainda presos na falta de perdão, na falta de amor, porque eu sei que isso é prejudicial às nossas vidas. Mas que possamos amar como o Senhor nos ama e que possamos perdoar como o Senhor também um dia nos perdoou. Muito obrigado por essa igreja, por essas vidas. De verdade, Senhor. Palavras não serão suficientes para expressar tudo que recebemos aqui nessa manhã, desde a oração inicial até agora. O Senhor nos surpreendeu como sempre. Obrigado por essa manhã tão especial. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça impagável de Jesus, o nosso Senhor, tão certo como as doce e eterna consolação do Espírito Santo, que já está dentro de nós, nos conduzindo em vitória e em triunfo, não apenas hoje, mas sempre. Vão em paz, fiquem em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus.